Oi, gente, hoje a gente vai falar de if clauses em inglês ou condicionais. Vamos primeiro lembrar o que é uma clause. Uma clause é uma oração, tá? Quando a gente fala de if clauses, quer dizer que nós vamos ter mais de uma oração e elas vão estar na mesma frase. O nome disso em português é oração subordinada, oração coordenada. São duas orações na mesma frase e uma tem algum tipo de dependência da outra, no caso da if clause. E o que é uma oração? Uma oração é uma frase completa com vírgula que tem sentido. Então vamos pensar que uma if clause ela vai ter sempre pelo menos duas orações e em uma delas a gente vai ter a palavrinha if. E o que é o if? É a palavrinha se. Vamos pensar nisso em português, ó. Se eu chegar tarde. Essa frase não faz sentido por si só. Eu preciso ter uma segunda oração nela. Então, se eu chegar tarde, não vou fazer o jantar, ok? Então, essa frase é uma frase com duas orações. Na primeira eu tenho se e na segunda eu vou ter a consequência daquilo que pode vir a acontecer. E isso é uma if clause. Em inglês a gente tem, eu anotei aqui, tá? Em inglês nós temos classificações para essas frases. Então eu tenho 4 tipos de if clauses. Só que antes da gente falar dos 4 tipos, eu quero lembrar vocês que elas também são chamadas de conditionals. Por quê? Porque na condição de alguma coisa acontecer, outra coisa vai acontecer. Na condição de alguma coisa ter acontecido, outra coisa terá acontecido. Ou na condição de uma coisa não ter acontecido, outra também não teria acontecido. Então, nós temos 4 tipos de conditionals ou de if clauses, que é a mesma coisa, tá? Vamos lá. A primeira é a zero conditional. O que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, if you stand in the rain, you get wet, ok? O que essa frase significa? Que no momento em que eu estiver fazendo aquela coisa, outra coisa vai acontecer. Isso é com certeza. Se eu estiver parado na chuva, eu vou me molhar. É uma certeza. Então, essa é a conditional zero, ok? E aqui a gente vai ter o presente simples na primeira oração, if. You stand in the rain. Stand é o presente simples. E a segunda, eu também vou ter o presente simples. You get wet, tá? Então eu tenho a if clause, tenho presente simples e a segunda frase também tem presente simples. Essa é a zero conditional. Vamos ver outro exemplo. If you heat ice, it melts. Se você esquentar gelo, ele derrete. Ou seja, são dois fatos, gente. É um fato acompanhado de uma causa. Fato. Então, se for só fato, vai ser o zero conditional e tanto a primeira frase quanto a segunda estão no presente, tá? Beleza. Depois a gente tem a first conditional. Então, a gente teve a zero conditional, são 4, e agora a gente está vendo a first. A first conditional, vamos mudar aqui o verbo, ó. If it rains, we will cancel the trip, tá? E o que acontece aqui? Na primeira frase do if, eu também tenho presente simples, se chover. Na segunda frase, eu tenho a consequência de se chover. É o futuro com will, tá? E se eu uso o futuro com will, eu já vou ter uma first conditional. Na condição de chover, eu não vou poder ir na viagem. Eu não vou na viagem. O que significa esse will, para quem não lembra? O will significa o futuro que ainda não está completamente decidido, por isso que eu vou usá-lo, tá? E aí a gente vai traduzir ele em português como vou, ou não vou nesse caso. Então, nesse caso eu vou, ó. If it rains, we will cancel the trip. Nós vamos cancelar a viagem. Aí agora a gente vai parar um pouquinho de falar de if clause para a gente falar dos modais, porque aqui nós vamos ter 2 modais na segunda parte da frase, não na parte que tem o if, na segunda. E esses modais que nós vamos ter é o will e o would, tá? A gente vai falar agora só do will, depois eu falo do would quando eu chegar lá. Mas a regra que eu vou passar vale para os dois. Na frente do will ou do would, eu vou ter, assim, obrigatoriamente que ter um verbo. E esse verbo não vai estar conjugado. Então, ó, eu serei feliz. I will be happy, ok? Então, depois do will, o verbo que vem depois dele ou o verbo que vem depois do would, e é obrigatório esse verbo porque eles não fazem sentido por si só, ele não pode estar conjugado, ok? Mais uma frase do first conditional. If you study, we will pass the exam, ok? If you study,
You will pass the exam. Você vai passar no teste, no exame, na prova. O que que acontece, gente? Eu também posso trocar o if e o will de posição. Eu posso trocar as duas orações completas de posição. Por exemplo, you will pass the test if you study. Então, você vai passar se você estudar. Continua sendo uma condicional. E por que que essa é a primeira condicional? First conditional. Porque essa aqui está falando de uma causa real e uma consequência real que pode vir a acontecer, tá? E aqui, por exemplo, na primeira frase você vai continuar usando o presente, na segunda você vai usar o will mais o verbo. Só que o will pode ser no negativo também. Então, vocês podem escrever assim, ó. If you get home late again, you will not go to the prom. Se você chegar em casa tarde de novo, você não vai na formatura. Castigo, ok. Então, esse will not, o verbo vem depois dele. Só que você pode juntar o will not, você pode contrair ele, ele vai virar um won't. If you get home late again, you won't go to the prom, ok? Próxima, second conditional. Lembrando que nós estamos na terceira, só que ela é a segunda, porque a primeira é zero, tá? Então, a gente está na second conditional. Aqui, vou ler uma frase para vocês. If I won the lottery, I would travel a lot. Aqui eu vou ter, junto com o if, um verbo no passado e depois eu vou ter o would. Então, agora a gente vai falar do would, tá? Would também é um verbo modal. Se ele estiver no negativo, ele vai virar wouldn't. E se... e o verbo na frente dele também não vai conjugado. Nas últimas duas conditionals a gente vai usar o would. E o que que ele significa? Ele não tem significado sozinho. Ele vai mexer no verbinho que vem na frente. Então aqui a gente veio travel. I would travel, eu viajaria. I would dance, eu dançaria. I would listen, eu ouviria. E como a gente vai usar o would listen, por exemplo? Se você gravasse um CD, I would listen to it. If you recorded a CD, I would listen to it. Se você gravasse o CD, eu ouviria o CD, tá? Eu o ouviria. Então, aqui a gente vai ter na primeira frase o passado simples e na segunda frase a gente vai ter o would mais o verbo. Ou o wouldn't, pode ser no negativo também. E aqui eu vou ler mais uma frase para vocês, ó. Eu vou deixar essa imagem junto, tá? É a mesma imagem que eu estou usando para explicar, é a imagem que vocês vão receber. Então, as frases são as mesmas. If they sold their house, they would be rich. Se eles vendessem a casa dele, eles seriam ricos. Qual que é a ideia que eu quero ter aqui, gente? É uma ideia hipotética, é uma ideia imaginária. Então, é uma situação que provavelmente não vai acontecer. Imagina que aqueles dois velhinhos tem uma casa que eles compraram por $30 mil, 30 mil reais há 30 anos atrás. Nem isso custava uma casa, né? Nem tinha reais naquela época, tudo bem. E aí hoje aquela casa vale 700 mil. Aquela casa valorizou muito. E eles não têm muito dinheiro, mas eles têm aquela casa naquele terreno, naquele lugar muito chique. Então a frase, ó, se eles vendessem a casa, eles seriam ricos. Mas eles querem vender a casa? Então aqui eu posso falar de uma coisa hipotética, tá? Então a gente chama também de unreal conditional, uma situação, uma condição irreal. Tipo a primeira, ó, if I won the lottery, I would travel a lot. Gente, se eu ganhasse na loteria, eu nem jogo na loteria, tá? Mas se eu ganhasse, é aquelas conversas que a gente tem, nossa, e se você pudesse voltar no tempo? Nossa, e se você pudesse ligar para aquela pessoa que hoje você sabe que é maravilhosa, mas você não deu bola quando você tinha 16 anos. Então, são situações irreais. Então, na primeira, você sempre vai usar o passado com if. Então, if I called him, we would be married today. Se eu ligasse para ele, hoje nós estaríamos casados, tá vendo? Mas você não pode voltar nessa situação, então ela é unreal. E a gente tem a third conditional e a última, que na verdade é a quarta, né? A terceira que é a quarta. E essa aqui, ela é um pouquinho mais complicada, porque ela está falando também de uma coisa que é imaginada, ou é pensada, ou não aconteceu lá no passado, e
ou uma situação imaginária que não aconteceu e hoje também não vai acontecer. A primeira ali, ó, se os velhinhos vendessem a casa, eles seriam ricos. Eles ainda podem vender a casa. Se eu ganhar na loteria, eu vou viajar muito. Quase impossível, mas é bem improvável. Mas você ainda pode jogar e ganhar na loteria. A última é uma coisa que não vai acontecer de maneira nenhuma, porque já está no passado aquela ideia de que ela poderia ter acontecido. Você não tem tempo de voltar atrás, tá? E essa aqui, a estrutura dela é um pouquinho diferente. No if, vocês não vão usar o passado simples, vocês vão usar o past perfect, tá? Que daí a gente precisa fazer um vídeo só sobre isso de novo. Farei. O past perfect, ele vai falar de uma coisa que já acabou e outras coisas já aconteceram depois. Aqui no Brasil a gente pode chamar ele de passado mais que perfeito, só que não é a mesma maneira de traduzir que a gente usa. Então, por exemplo, ó, third conditional. A gente já... Tá, não vai ter de viajar agora, ó. If I had studied, I would have passed the exam. Se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova. O que acontece nesse caso, gente? A prova já foi, então eu não tenho mais possibilidade de estudar para passar naquela prova. É muito diferente do if you study, you pass the exam. Se você estudar, você vai passar na prova. Pensando que em alguns momentos, cada situação vai pedir um deles. Você não pode tentar comparar sempre um com o outro. Eu não conseguiria escrever uma frase na segunda condicional usando esse exemplo, tá? Porque como o exame já foi, a prova já foi, ele já passou direto para a terceira condicional, tá? E aí eu tenho had studied. O que é o had studied? O had é o auxiliar do past perfect e o studied here não está no passado simples, ele está no particípio, tá? A de baixo aqui, ó. Aí eu posso pôr no negativo também. If I hadn't been sick, I would have gone to the party. Se eu não tivesse ficado doente, I would have gone to the party. Eu teria ido à festa. A festa já foi. Eu não tenho mais a possibilidade de ir. Então, esse é aquele que a gente vai usar. É esse que a gente vai usar que eu tinha usado no exemplo de cima, na verdade, né? If I had called him, I would be married today. Eu errei esse pedacinho. Então, aqui eu vou ter na parte do if o past perfect e na parte da segunda frase, que daí seria a frase principal, eu vou ter o would have mais o past participle, tá? E aí eu falei para vocês que vocês não podem conjugar com o would, e realmente vocês não podem. Sempre depois do would a gente vai ter o would have, não vai ter o would had e não vai ter o would has, tá? Só o would has. Uses aqui falando, né, da imaginação sobre alguma coisa que ele poderia ter feito diferente no passado e uma coisa que não aconteceu. Então, essas são as 4 conditionals. E eu vou deixar também a imagem, se vocês tiverem dúvida, me perguntem, claro. Tchau, tchau.